Olá, pessoal! Hoje a nossa conversa é com uma pessoa que entende muito de estilo, de moda e de transformar ideias em imagem. Uma profissional que já conquistou seu espaço com uma visão criativa e autêntica. Eu estou falando da Bruna Amsterdã. Bruna, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. E antes da gente mergulhar no universo da moda, se apresenta um pouquinho pra gente que está ouvindo quem é a Bruna e também como você começou a sua história no mundo do styling. Então, eu sou a Bruna Amsterdã, eu tenho 25 anos no mundo da moda. Vamos lá, eu comecei com 14 anos nos bastidores, eu fui modelo pela agência Mega, fiz vários trabalhos, viajei o mundo e em nenhum momento nessa época eu tive o entendimento que eu seria uma fashion stylist. Porém, eu sempre tive um olhar muito observador. Então, cada campanha, desfile, editorial de moda, eu prestava muito atenção no meu ambiente ao redor. E ali eu já pude criar uma bagagem de estética visual forte, né? E, enfim, os anos foram passando, eu me formei em designer de moda. E quando eu me formei em designer de moda, eu sabia que eu não ia ser uma designer, eu não seria uma arquiteta de roupas. E sim, eu seria uma fashion stylist. Mas por que isso? Porque eu já tinha minha bagagem. Então ali eu já pude perceber o meu caminho, que já estava, vamos falar assim, eu já meio que já estava estudando o meu caminho inconscientemente, né? E aí chegou esse momento que eu fui desbravando o fashion stylist. E houve algum momento marcante ou projeto que você considera um divisor de águas na sua carreira? Um momento marcante da minha carreira não foi nem um editorial da Vogue que eu já fiz, não foi os editoriais de moda, que são muito bons de um stylist ter no seu know-how, né? Então, assim, eu já fiz Vogue, Isto é Gente, Glamour, enfim, não foi nenhum momento desse. E tampouco vestir artistas, né, que é muito vislumbrado por conta da mídia. Eu acho que o momento mais marcante da minha carreira foi quando eu comecei a lecionar cursos de fashion stylist pela Belas Artes. Ali eu pude perceber um propósito maior na minha carreira de stylist. Eu pude perceber uma guiança de caminhos para pessoas que estavam iniciando ou pessoas mesmo no mercado, para gerar novos insights para essas pessoas. Então, acho que o momento mais marcante da minha carreira, sem dúvida nenhuma, foi quando eu comecei a lecionar. Bruna, e o mercado atual? Como você definiria o papel do fashion stylist hoje em dia? O mercado atual de um fashion stylist, hoje um fashion stylist, ele não é só editar uma roupa. Eu penso que um fashion stylist nos dias de hoje, ele tem que saber de tudo um pouco. Então, direção de arte, direção criativa, fotografia, edição de moda. E mais do que isso, um fashion stylist no mercado atual tem que se reinventar muitas vezes, principalmente para quem está começando, se reinventar muitas vezes e para seguir um caminho próspero, né, na sua carreira individual. E como você vê hoje o mercado de trabalho para o fashion stylist no Brasil ou no exterior? E em quais áreas você vê mais oportunidades? O mercado de trabalho de hoje de um fashion stylist no Brasil, ele é muito concorrido. E eu sinto que os que mais se destacam são os que dão profundidade aos seus clientes, às marcas, ao que está participando. Então, sem sombra de dúvidas, quando se aprofunda mais DNA estético, estilos, DNA estético da marca, eu sinto que esses já dão um upgrade, vamos dizer assim, no seu trabalho. No exterior, por exemplo, comparando o Brasil com o exterior, quando você tiver uma oportunidade de fazer um trabalho lá fora, o que é muito legal, né, que te abre portas, você sente a diferença de que lá as coisas são muito mais fluidas. Quando eu digo exterior, no sentido de Europa, certo? Então eu falo Itália, Paris, lá as coisas são muito mais fluidas, talvez porque lá seja o berço da moda. Então uma edição de moda é mais fácil, uma produção de moda é mais sucinta, é mais objetiva, tem mais fluidez.
No Brasil tem a questão do ego, de times, então, quando eu falo de times, eu digo desde quando tiver um diretor criativo, um diretor de arte, fotógrafo, maquiador. Eu costumo trabalhar sempre em times de muita fluidez, mas acontece em alguns momentos dos estrelismos dentro de um estúdio, então é complexo, sabe, falar sobre isso aqui do Brasil, e ter essa comparação do exterior, lá é muito mais fluido. As áreas que eu vejo mais oportunidade no Brasil, bom, para quem quer começar como assistente, eu vejo assim, porque quando você tem uma bagagem como assistente, você está do lado de um stylist, você vê como ele edita, você faz parte das assessorias de moda, que você vai começar a ter connect, relacionamento. Então, eu vejo que as oportunidades no Brasil começam por aí, certo? E no decorrer do tempo, claro, você vai ganhando nome, indicações e tudo mais. Você tem percebido uma mudança no perfil dos clientes ou nas demandas nos últimos anos? E o que tem sido mais requisitado? A mudança do perfil dos clientes dos últimos anos, o que tem sido mais requisitado, né? Eu sinto que essa coisa de profundidade mesmo. Quanto mais profundo você for do seu cliente, no sentido de entender a história de vida, valores emocionais, fatores de pertencimento, eu sinto que quanto mais próximo e profundo você aprofundar o seu cliente, seja uma pessoa ou seja uma marca, você já sente como eu posso falar? Você já visualiza uma imagem mais completa. Eu acho que é isso que os clientes nos dias de hoje querem, demonstrar essa conexão emocional na sua vestimenta. E as plataformas digitais, redes sociais e o e-commerce impactaram muito o setor? E de que forma esses espaços transformaram a atuação do stylist? As plataformas digitais, né, redes sociais, e-commerce, elas vêm impactando muito esse setor. Inclusive, existem já, hoje em dia, apps de fashion stylists, né? Eu sinto que pode ser uma ferramenta interessante para você, como stylist, ter um roteiro, para você montar um roteiro de looks para o teu cliente e tudo mais. E eu sinto que esse movimento vem crescendo bastante, sim. Sem sombra de dúvida, nos tempos atuais, é um movimento que está se fazendo bastante presente. Você acredita que o papel do fashion stylist com essas novas tendências de tecnologia, como inteligência artificial e realidade aumentada, vai se expandir ou se transformar? Olha, eu acredito que tendência, como o nome já diz, né, é tendencioso, é passageiro. Quando a gente fala do micro, por exemplo, é uma coisa passageira. Eu vejo a tecnologia que está de inteligência artificial, realidade aumentada, junto com a categoria de fashion stylist, eu vejo ela como uma forma de sim ferramenta, mas de não expansão da carreira de um fashion stylist, do trabalho. Porque eu digo isso pelo simples fato que as pessoas, quando elas estão sendo vestidas, elas precisam ter, ainda mais nos dias de hoje, a conexão emocional, certo? Então a marca também. Então nada substitui o humano, né? Nada substitui o trabalho de um stylist ali presencialmente, de uma forma mais profunda. Então eu vejo como uma tendência que sim, a gente pode usar ferramentas, mas que ela não vai nos impactar de uma forma que agora não teremos mais stylists para fazer edições, porque tá tudo. Eu não vejo acontecendo de uma forma, como eu posso falar, uma forma amplificada. E você acha que existem novas frentes de atuação surgindo para o stylist além da moda tradicional, como games, influencers e marcas digitais? A gente vê, sim, que estão surgindo, né, muitas tendências de formas digitais. Mas como eu friso, nada substitui o humano. E quando você está fazendo uma campanha, quando você está vestindo uma pessoa, você precisa ter um aprofundamento, como já foi falado antes, né? Que eu já relatei sobre isso. Então, eu acredito que é uma tendência, que não é uma força extremamente amplificada, essa moda wearables, né? Tipo, de vestimenta digital.
Mas é uma ferramenta que a gente pode sim utilizar de uma forma inteligente e, claro, sem substituir o ser humano de forma nenhuma. E para quem está começando, você acha que uma formação acadêmica é essencial? Quais caminhos de formação fizeram mais diferença na sua trajetória? Eu vou falar que, assim, é muito importante você fazer cursos direcionados para a tua área de atuação. E eu, por exemplo, já vou vender aqui meu peixe, eu tenho um curso de Fashion Stylist pela Belas Artes no Shopping Cidade Jardim, aonde eu coloco toda a bagagem de aprendizado que eu tive na minha carreira e também do dia a dia da minha profissão, que eu ainda atuo, eu coloco para os meus alunos. Eu sinto que quanto mais você aprofundar, e quando eu falo de, por exemplo, Fashion Stylist, poxa, eu vou fazer Fashion Stylist, mas por que eu não faço um curso de Co-Hunting também? Que é outra ferramenta que eu coloco dentro do meu curso de Fashion Stylist. Então, eu, por exemplo, eu fiz cursos de Co-Hunting, eu fiz de colorimetria, eu fiz de inteligência emocional, eu fiz cursos de arte. Então, eu acho que quanto mais leque você tiver, mais possibilidades você vai ter no momento que você cria uma identidade visual de uma estética de vestimenta, certo? Então, o curso que eu recomendo hoje é o meu curso de Fashion Stylist. Tem um extensivo da Belas Artes, que são uma carga horária de 80 horas, e tem o Construa o Seu Estilo, o curso de Fashion Stylist de 36 horas, aonde eu coloco uma habilidade essencial para o Fashion Stylist, que é muita prática. Então, acho que quanto mais você treina, quanto mais você edita, quanto mais você faz, mais você está apto para o mercado de trabalho. Esse uma dica muito boa, prática. E quais seriam as competências técnicas e comportamentais que você precisa dominar que fazem diferença no seu trabalho? Além de bagagem que você tem que ter, né? Um bom fashion stylist é aquele que treina o olhar, que se capacita para ter bagagens. E quando a gente fala de repertório visual, ele é muito amplo, porque eu posso ir no mesmo ambiente que outra pessoa vai, e pelo repertório, pela bagagem que eu já vivenciei, aquilo vai me impactar de uma forma e vai impactar outra pessoa de outra forma. Então isso a gente usa muito como uma criatividade emocional. A criatividade emocional, ela se diz muito respeito ao seguinte: ela vai depender muito da tua sensibilidade para perceber o que a maioria das pessoas estão ignorando. É aquela coisa de viver no automático, né? E ela tira essa possibilidade de você criar algo com propósito. Então, assim, essa sensibilidade, ela te conecta para tu estar sempre alerta. Porque qualquer vivência realmente pode te trazer uma faísca para criar algo novo. E isso muitas vezes pode ser cansativo. Então, o que conta não é o que tu viveu e como foi que você transformou aquilo em matéria-prima interna. É isso que é o repertório. Pessoas com essa acessibilidade emocional que conseguem criar coisas mais originais. E quando a gente fala de coisas mais originais, a gente coloca isso numa estética visual. Então, o fim no repertório não é somente o que você está consumindo, é aquilo que tu está retendo de uma forma mais profunda. Então, assim, eu vejo que experiência sem presença é só ruído. Ela não vira ideia, não vira nada, compreende? Então, eu vejo que, assim, uma habilidade comportamental é você ter uma inteligência criativa, terapia também, porque você está lidando com o ser humano, comportamento humano, então você tem que saber como lidar com o outro. E como você lida com a pressão, as mudanças de última hora, os egos inflados que muitas vezes fazem parte desse universo? Que acontece muito, às vezes chega uma campanha, quando tá vestindo artista, por exemplo, liga meia-noite dizendo que tem que no outro dia, tá tudo pronto 7 da manhã com edição, isso acontece muito. E, bom, a gente tem que ter jogo de cintura, eu diria que é uma profissão extremamente dinâmica e que para pessoas que são muito frágeis pode ser cansativo, de fato. Porque é uma profissão que te faz estar em alerta muitas vezes para tudo.
tanto para entrega, quanto para você criar, quanto para novas possibilidades. E para quem está iniciando agora e vai entrar no mercado de trabalho, qual o primeiro passo que você indicaria? Eu digo assim, que essa profissão é uma profissão extremamente dinâmica. Então, primeira coisa, se você tiver amor por essa carreira, vá. Se você não tiver, não vá. Essa é a minha primeira dica, porque você vai querer desistir no meio do caminho. Porque não é uma profissão fácil, tá? É uma profissão que ela te exige muita determinação, muito foco e objetivo. Além disso, é um meio muito fechado. A gente sabe que o meio da moda de um fashion stylist, para você fazer editoriais, campanhas, vestir artistas, não é só ter a vontade. Você vai ter que ter também foco, direcionamento para chegar lá. Eu aconselho os meus alunos a começarem a carreira como assistentes de stylist, porque foi assim que eu comecei, então eu posso me apropriar dizendo que dá certo. É uma experiência minha. Quando você é assistente, você treina muito o olhar, você aprende muito na prática, sabe como vive o mundo real de um fashion stylist. Sem glamour, com muito trabalho e extremamente desafiador em alguns momentos. Então, eu vejo que para quem está começando, esse primeiro passo é bem bom, é fundamental e é um passo que você pode chegar a caminhos muito bons. É possível construir uma carreira como stylist de forma independente? Quais estratégias você recomendaria para ganhar visibilidade e conquistar os primeiros clientes? Assim, quem quer construir uma carreira independente, a gente está num mundo muito digital, então é se vender, é colocar trabalhos em ação. Eu não fui convidada para fazer um editorial de moda. Pega teu acervo, constrói um acervo bacana, interessante, chama uma amiga, modelo ou não modelo, vai fazer teste de fotografia, vai treinar edição de moda. Eu acho que e postar isso e colocar isso na mídia, mesmo que tua mídia não seja mais restrita, não seja uma mídia grande, isso também vai te amplificar e te treinar para você ter uma carreira independente. Bruna, e para a gente finalizar o nosso bate-papo, que mensagem você deixaria para quem sonha em trabalhar com a moda, mas ainda tem medo de não conseguir se destacar nesse mercado que é tão competitivo? Olha, a mensagem que eu posso deixar para quem sonha em trabalhar como um fashion stylist, primeiro, amor. Ame essa profissão. Se você ama essa profissão, vai fundo. Acredite em você. A segunda mensagem, eu diria autoconhecimento. Porque quando você vai entrar numa carreira de fashion stylist, você precisa se conhecer para vestir o outro. Então, assim, são muitas camadas, entende? A gente não está falando só de editar um look. A gente está falando de ser humano, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de inteligência emocional, de como o nosso cliente vai se sentir. Então, são muitas camadas. Então, o autoconhecimento, ele impacta de uma forma muito forte quando você vai vestir alguém. Porque quanto mais tu te conhece, mais você tá apto para conhecer o outro e transmitir uma imagem coerente que faça sentido e conecte com o que a pessoa é no momento e tá transmitindo no momento. Eu digo isso, amor, autoconhecimento e que mais? Eu diria também pesquisar tendências, mas não pesquisar tendências no sentido de ficar preso a elas. E sim no sentido de entender as tendências e fazer a desconstrução dos looks. É isso. Bruna, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que as suas respostas e o conhecimento que você compartilhou com a gente aqui hoje vai ajudar e incentivar muitas pessoas que amam moda e que querem seguir nessa carreira. E, aliás, como a Bruna disse aqui, ela tem um curso disponível de Fashion Stylist na Belas Artes. Então acessem o site e já se inscrevam. Obrigada pelas perguntas. E quem quiser fazer meu curso, estou à disposição. Um beijo.